Em inglês é The Names of God, é isso? Qualquer coisa a gente consulta o presbítero ali. The names of God. Não é Gods não, velho. Você colocou um... Olá, estamos com mais um Papo Reto. Nossa conversa agora é sobre os nomes de Deus. A gente sabe que quando você vai se apresentar, quando perguntam para você quem é você, geralmente a gente começa se apresentando o nosso nome e geralmente também depois da resposta do nosso nome já vem na sequência aquilo que a gente faz, a nossa profissão, aquilo que a gente realiza, se estudante, se mecânico, se advogado, se médico, tudo isso para tentar demonstrar para as outras pessoas quem nós somos. E é assim também que nós percebemos como que Deus se revela, como que Deus se mostra, como que Deus se torna conhecido. E Deus se torna conhecido também por meio daquilo que nós vemos na Bíblia como sendo os nomes de Deus. O primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1:1, começa dizendo: no princípio, Deus. É o primeiro nome então que o nosso Criador, o nosso Deus se apresenta, o Elohim, o Deus Criador de todas as coisas. E assim nós temos uma sucessão de outros nomes pelos quais Deus se apresenta. Deus se apresenta como, por exemplo, Jeová Jiré. Na verdade, esse nome tão importante, né? O nome Jeová, composto aí por aquilo que nós conhecemos como tetragrama hebraico, de uma pronúncia imprecisa. Algumas pessoas pronunciam como sendo Ivá, outros pronunciam como sendo Javé, e a pronúncia mais conhecida nossa aqui seria o Jeová, esse nome que Deus reivindica para si mesmo como sendo o único Deus. Nós temos então alguns qualificadores desse Jeová, por exemplo, do Jeová Jiré. Abraão, no momento ali de um grande susto que Deus pede para ele o seu único filho, Isaque, como sacrifício, e ele olha para um lado, olha para o outro sem saber se deveria matar seu filho ou não, e quando ele levanta a sua mão para matar seu filho, vem uma voz do céu e diz: não precisa, Abraão, eu já provi um cordeiro. Então Jeová Jiré, o Deus da provisão, o Deus que provê de maneira inusitada. Nós temos Jeová Rafá, o Deus que cura. Eu me lembrei de uma música, dá para colocar aí, pessoal da edição? Aquela música do Kleber Lucas? Jeová Rafá, meu Senhor, que cura a sua dor. Essa música é muito legal, essa música do Kleber Lucas marcou aí uma geração. Ele fala aí, então, alguns desses nomes de Deus: o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã, mostrando essa gama de formas e maneiras com que Deus se revela, com que Deus se apresenta. Todos estes nomes que nós temos na Bíblia ainda são insuficientes para nos dar assim a dimensão de quem é esse ser, quem é esse nosso Deus. A ponto de Moisés, ali numa conversa com Deus, sem saber como que ele iria apresentar este Deus ao povo, Deus simplesmente respondendo a pergunta de Moisés, que foi a seguinte: Senhor, quando eu estiver diante do povo para liderá-lo, qual Deus eu vou apresentar? Com qual nome o Senhor deseja que eu te apresente? E Deus simplesmente vira para ele e fala assim: eu sou o que sou. Então resume bem aquilo que Deus é. Um contraponto aqui, geralmente as pessoas perguntam pra gente, né? Será que Deus existe? Será que Deus não existe? Para nós, Deus é. Ele está acima da existência. Nós existimos, eu acho que eu existo, né? Mas Deus é. Ele sempre foi e sempre será. Assim Deus se apresenta a Moisés, o Deus eu sou. E nós percebemos então outras formas, outras maneiras, outros nomes de Deus que revelam seus atributos. Uma coisa aquilo que Deus é, outra coisa aquilo que Deus faz. Nós temos o Deus Todo-Poderoso, o Deus Onipotente, o El Shaddai. Nós temos o Deus que está presente com o seu povo, o El Shammah, Jeová Nissi, o Senhor, a nossa bandeira. E Deus então manifestando quem Ele é e aquilo que Ele faz por meio dos seus nomes, numa tentativa de que eu e você, ao lermos as Escrituras, ao olharmos para a Bíblia, possamos então ter uma ideia melhor de quem é o nosso Deus por meio dos seus nomes. Agora chegamos num ponto fundamental da nossa conversa, porque Deus se revela por meio dos seus nomes, mas existe um nome que é um nome especialíssimo, um nome singular, um nome diferente. Este nome
é o nome de Jesus Cristo. Em Atos capítulo 4, quando o apóstolo Pedro está falando desse nome, ele diz que este é o nome pelo qual importa que sejamos salvos. Nosso Deus tem um nome, o nome deste Deus é o Senhor Jesus. Jesus Cristo é o nosso Deus. Este é o nome mais importante, o nome diante do qual toda língua confessará. Desafio para mim e para você, então, confessar o nome de Jesus. Eu fui muito impactado no meu processo de conversão. Certa vez eu não entendia muito bem a Bíblia e lendo um versículo da Bíblia, João 1,12, quando está escrito ali: a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ao ler aquele versículo, eu disse: puxa vida, eu preciso crer nesse nome, eu preciso receber este nome como sendo Deus e Senhor sobre a minha vida, o nome de Jesus. Quando eu confessei o nome de Jesus, quando eu aceitei Jesus Cristo como Senhor e Deus sobre a minha vida foi transformada. E aí os meus olhos foram desvendados, eu pude conhecer a Deus mais e mais, e Deus deixou de ser simplesmente uma coleção de nomes bonitos e difíceis talvez de serem falados, e ele tornou-se uma realidade para a minha vida. O nome de Jesus, nome poderoso, nome sobre todo nome. Ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o verdadeiro eu sou, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão da vida que desceu do céu, eu sou o único meio que pode te conduzir ao caminho verdadeiro, ao caminho da vida eterna. O Senhor Jesus, o grande e verdadeiro eu sou. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Deus Todo-Poderoso, revelado em Apocalipse como sendo aquele que está sentado à direita de Deus e governa todo o universo, todo mundo visível e todo mundo invisível. Ele é aquele do qual todos nós iremos nos comparecer para dizer de fato: Jesus Cristo é Senhor, Jesus Cristo é Deus. Se tem um nome então que Deus estabeleceu para ser invocado, se tem um nome que Deus estabeleceu pelo qual ele deseja ser adorado e deseja ser conhecido, esse nome é o nome de Jesus, o nosso Salvador. Ele sim que é este caminho perfeito, esse caminho maravilhoso que pode nos conduzir ao Pai e nos conduzir ao verdadeiro conhecimento de Deus. Vários nomes nós temos na Bíblia, várias maneiras que Deus se revela, que Deus se mostra, que Deus se torna conhecido. E é muito bom que você conheça esses nomes, para que você conheça o seu Deus, saiba quem Ele é, saiba aquilo que Ele pode fazer, seus atributos, mas especialmente que você conheça e tenha uma relação íntima e pessoal com o nome do Senhor Jesus. Este nome que deve ser reverenciado, este nome que não deve ser usado de qualquer maneira. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não brinque com o nome de Jesus. Tenha o nome de Jesus em altíssima reverência. Fale do nome de Jesus como sendo este nome que pode promover salvação, cura, libertação, e você vai se aproximar cada vez mais de quem é o Senhor nosso Deus, seja por meio dos seus nomes, seja por meio do seu conhecimento dele. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. E eu acho que é assim que você deveria também falar para as outras pessoas. O nome do seu Deus. Seu Deus tem nome, o nome do seu Deus é Jesus. Ao invés de um simples Deus genérico, um Deus te abençoe, você dizer: que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. É isso que eu desejo para você. Um forte abraço.